pessoal. Na aula de hoje, nós faremos a leitura do fragmento de romance de aventura Robinson Crusoe. Vocês já devem ter ouvido falar, porque é um romance bastante conhecido na literatura mundial. O autor, Daniel Defoe, é um escritor inglês, né, e publicou em 1719 sua mais conhecida obra, As Aventuras de Robinson Crusoe. São narradas as aventuras de um jovem que decide deixar a Inglaterra para enfrentar os mais diversos desafios que as viagens pelo mar podiam lhe oferecer. Depois de escapar de um naufrágio e libertar-se de piratas, ele chega ao Brasil, onde se estabelece como proprietário de uma lucrativa plantação, que o torna muito rico. Mesmo assim, resolve partir em busca de novas aventuras. Só que o navio que ele viajava naufraga e, como único sobrevivente, ele passa a viver em uma ilha deserta, ao norte da América do Sul. Com o que recupera do naufrágio e com os recursos disponíveis no lugar, ele constrói tudo o que é necessário para a sua sobrevivência. Desse modo, reproduz na ilha muitos aspectos de seu ambiente de origem, na sociedade inglesa do século XVII. Robinson Crusoe vive ali durante muitos anos, e as únicas pessoas que avista são alguns indígenas do continente que, tempos em tempos, desembarcavam nas praias da ilha para realizar rituais de canibalismo. Mantendo-se sempre escondido, Crusoe consegue libertar um prisioneiro indígena que seria sacrificado em uma de suas cerimônias. Esse indígena, em homenagem ao dia em que foi libertado, recebe o nome de Sexta-feira e torna-se o grande companheiro de Crusoe, auxiliando-o em seus planos para deixar a ilha. Agora, o trecho que nós iremos ler narra uma batalha em que Crusoe e Sexta-feira juntos travam contra os indígenas, inimigos do povo de Sexta-feira. Nesse episódio, acabam libertando alguém muito importante. As narrativas de aventura, né, apresentam ações extraordinárias de personagens fictícios diante de grandes perigos. Essas ações nem sempre são possíveis no mundo real, porém representam o desejo dos homens de superar seus limites. O modo do homem enfrentar os perigos que surgem diante de si transforma-se com a passagem do tempo e com as novas descobertas. Os romances de aventura registram essas mudanças. Embora o objetivo principal dessas histórias seja apresentar ações extraordinárias de personagens fictícios, nelas ficam registradas as visões de uma sociedade ou época sobre um lugar, um povo, seus costumes. Nesse texto, Sexta-feira passou a conviver com o modo de vida de Robinson Crusoe e adquiriu costumes muito diferentes dos que eu tinha. O gênero romance de aventura tem como tema predominante a ação de um personagem que busca, valendo-se de coragem e persistência, superar obstáculos e vencer desafios. O protagonista assume o papel de herói, o que garante dinamismo à história. Ele enfrenta adversidades e antagonistas que se apresentam sob os mais variados papéis sociais. Há uma situação de risco a ser vencida e uma sequência de ações que resultam numa narrativa ágil, cheia de imprevistos. O texto Robinson Crusoe narra a história do sobrevivente ao naufrágio, que vive por 28 anos em uma ilha deserta. O fragmento selecionado relata um dos segmentos de tensão do romance, quando canibais aportam na ilha trazendo um prisioneiro. Trata-se de um momento de complicação que rompe com a situação anterior, em que Crusoe e o indígena Sexta-feira, em harmonia, buscam sobreviver na ilha. Vamos lá. Robinson Crusoe. Celebrei o 27º aniversário da minha vida na ilha de modo especial. Tinha muito a agradecer a Deus. Agora mais do que antes, já que os 3 últimos anos foram particularmente agradáveis ao lado de Sexta-feira. Tinha também o estranho pressentimento de que este seria o último aniversário comemorado na ilha. O barco estava guardado, em lugar seco e protegido, esperando a época das chuvas terminar para empreender a viagem até o continente. Enquanto aguardava tempo bom para lançar-me ao mar, eu preparava todos os detalhes necessários ao sucesso da jornada. Armazenar milho, fazer pão, secar carne ao sol, confeccionar moringas de barra para transportar água. Sexta-feira andava pela praia, à procura de tartarugas. Voltou correndo, apavorado. Patrão, patrão, 3 canoas estão chegando com muitos inimigos. Já estão muito perto. Também me assustei. Não contava com o inesperado. Os selvagens não vinham à ilha no tempo das chuvas. Espiei-os do alto da paliçada com os binóculos.
Desembarcavam muito próximos do meu castelo, logo depois do Ribeirão. O perigo nunca fora tão iminente. Não são gente do seu povo, sexta-feira? Não, patrão, são inimigos. Eu vi direitinho. Assim, de tão longe, como é que você sabe? Eu sei, são todos inimigos. Talvez o objetivo de todos eles seja me pegar. Acalmei-o. Claro que não tinham vindo até a ilha por causa dele. Já se passaram muitos anos. Mas, de qualquer forma, o perigo era grande. Estavam tão próximos que poderiam descobrir-nos facilmente. Se quiséssemos ter alguma chance de sobrevivência, precisávamos atacá-los primeiro, quando não esperassem. Era fundamental fazer da surpresa nosso terceiro guerreiro. Você pode lutar? Perguntei ao meu companheiro. Sexta-feira pode guerrear sim, patrão. Basta dizer o que devo fazer. Carreguei 2 espingardas e 4 mosquetes com chumbo grosso para dar a impressão de muitas balas. E preparei ainda 2 pistolas. Reparti as armas de fogo com sexta-feira e rumamos para o acampamento dos antropófagos. Eu levava também a espada presa à cintura. E meu companheiro, seu inseparável machado. Protegidos pelas árvores, chegamos a menos de 40 metros do inimigo. Na hora, não pude contá-los todos. Posteriormente, somando os mortos e fugitivos, descobri que eram 21. As chamas da fogueira já ardiam, como línguas vorazes à espera da gordura humana que pingava de membros e partes cortadas para alimentar sua gula. Eu relutava para atacá-los. Estava mesmo disposto a aguardar o máximo possível escondido no meio do bosque. E se descobrisse que iriam embora sem andar muito pela ilha, deixá-los ia voltar sem importuná-los. O grupo todo encontrava-se ocupado em soltar as cordas que prendiam mãos e pés de um prisioneiro. Por fim, desmancharam a roda que ocultava o condenado à morte e o arrastaram para perto do fogo. Meu Deus, o prisioneiro era um homem branco. Não, não iria aguardar os acontecimentos. Um homem cristão como eu estava prestes a ser devorado por selvagens antropófagos na minha ilha. Eu não podia deixar aquela bestialidade prosseguir. Fiz sinal à sexta-feira. Estava pronto, então que atirasse com a espingarda que seguisse meu exemplo. Agora, sexta-feira, berrei. Os 2 tiros ecoaram simultaneamente. Por um instante, o mundo parou. Horrorizados, os selvagens viram vários de seus guerreiros caírem sem vida. Não conseguiu compreender de onde vinha a morte. As espingardas, carregadas com chumbo grosso, provocavam enormes estragos entre os inimigos. 5 caíram mortos, 3 outros feridos. O mundo então parecia vir abaixo. A praia virou um enorme pandemônio. Tínhamos sido descobertos, mas ainda assim os selvagens não atreviam a atacar-nos. Gritos de guerra e raiva misturavam-se aos de dor dos feridos. Corri ao encontro do inimigo. Sexta-feira seguiu atrás de mim. No meio do caminho, já na areia da praia, paramos para garantir a pontaria do rio do último mosquete carregado. Mais alguns mortos e feridos caíram ao chão. Os que ainda se mantinham em pé não sabiam se corriam ou se lutavam. Fomos ao seu encontro. Ao passar pelo homem branco, entreguei-lhe minha pistola. Podia precisar dela para defender-se. A luta prosseguia, agora no combate corpo a corpo. Matei mais 2, 3, 4. Não posso precisar quantos com a espada. Ainda assim, 3 inimigos conseguiram saltar dentro de um dos barcos e fugiram para o mar. 2 pareciam ilesos. O outro sangrava, estava gravemente ferido. Corremos para outra canoa encalhada na praia. Antes de fazê-la navegar, descobrimos, deitado no seu fundo, mais um prisioneiro amarrado. De repente, a máscara de guerra em que se transformara o rosto de sexta-feira tornou-se doce e suave ao avistar o velho homem, imóvel no chão do barco. Sexta-feira tratou-o com muito cuidado, dedicação e carinho. Soltou o velho, sentou-o, abraçou-o, apoiou sua cabeça contra o seu forte peito, enquanto afagava com a mão de criança seus cabelos. Sem o saber, sexta-feira acabara de salvar da morte o seu próprio pai. Os fugitivos já iam longe do mar, era inútil persegui-los. Vocês perceberam como o romance de aventura ele consegue prender, né, a atenção do leitor. A sequência de ações trazem sempre esses pontos de tensão, né, que faz com que a gente queira continuar a leitura até o fim. Para quem não leu, né, essa obra, eu indico, eu li quando eu era adolescente, e para mim foi de grande valia para a construção de minha formação leitora. Vamos agora à leitura, né, do texto no livro de vocês, que é a origem da personagem Robinson Crusoe e sua primeira aventura. Meu pai, já muito idoso, não me deixara na ignorância.
pessoalmente deu-me a educação que pôde e, além disso, mandou-me a uma escola pública rural. Destinava-me ao curso de leis, mas a minha vocação era outra. Dominava-me unicamente o desejo de viajar por mar, e tinha essa inclinação tão arraigada contra a vontade e ordem de meu pai, e era tão surdo às admoestações e insistentes rogos de minha mãe, que parecia que uma espécie de fatalidade me arrastava misteriosamente para o estado de sofrimento e miséria em que mais tarde havia de cair. Meu pai, homem circunspecto e prudente, deu-me excelentes conselhos para me dissuadir dos projetos porque me via entusiasmado. Uma manhã, chamou-me ao meu quarto, onde a gota o prendia, e falou-me asperamente acerca desse assunto. Perguntou-me que razões eu tinha, ou antes que louco desejo era o meu de abandonar a casa paterna e a pátria, onde podia gozar de todas as proteções, além da esperança de aumentar os haveres da família com a minha aplicação e trabalho, e isso passando uma vida tranquila e agradável. Ponderou-me que para tentar em grandes empresas e irem por esse mundo afora procurar aventuras, para se elevarem e se tornarem célebres por caminhos pouco trilhados, só eram aptas duas categorias de pessoas: as que não têm bens nem recursos de espécie alguma e as que pertencem às classes superiores e distintas. Que esse intento ia muito além das minhas forças, pois pertencia à classe média, ou quando muito ao primeiro grau de vida burguesa, que por sua longa experiência havia reconhecido que essa situação era a melhor de todas. Aqui estava mais ao alcance da felicidade humana, isenta das misérias dos trabalhos e sofrimento da classe operária, e ao mesmo tempo inacessível ao luxo, ao orgulho, à ambição e à inveja dos grandes da terra. Foram, na verdade, bem proféticas as advertências de meu pai, embora naquele momento me parecesse que não lhe dava esse valor. Ao terminar, notei que as lágrimas lhe corriam em abundância pelo rosto, principalmente quando se referiu à morte de meu irmão. E também quando me disse que lá viria tempo em que me arrependeria, sem ter ninguém que me valesse. Estava tão comovido que não pôde continuar, confessando que faltava o ânimo. Fiquei deveras sensibilizado com tão afetuoso discurso, a ponto de tomar a resolução de não ir viajar e estabelecer-me em Nova York. Obtemperando, assim, as intenções e desejos de meu pai. Você sabe até por quanto tempo, né? Bem, de que maneira o pai julgava a atitude de Robinson Crusoe de querer se aventurar mundo afora? E ele considera, né, irracional e inconsequente a atitude de abandonar a proteção do lar para correr o risco de viver toda sorte de miséria. Releia o relato do personagem sobre o conselho do pai. Ponderou-me que para tentarem grandes empresas e irem por esse mundo afora, procurar aventuras, para se elevarem e se tornarem célebres por caminhos pouco trilhados, só eram aptas duas categorias de pessoas: as que não têm bens nem recursos de espécie alguma e as que pertencem a classes superiores e distintas. Que esse intento ia muito além de minhas forças, pois pertencia à classe média, ou quando muito ao primeiro grau da vida burguesa, que por sua longa experiência havia reconhecido que essa situação era a melhor de todas. Aqui estava mais ao alcance da felicidade humana, isenta das misérias, dos trabalhos e sofrimentos da classe operária, e ao mesmo tempo inacessível ao luxo, ao orgulho, à ambição e inveja dos grandes da terra. Ao aconselhar o filho no sentido de fazê-lo desistir da viagem, o pai coloca diante de um paradoxo, né? Lembra o que é paradoxo? É a figura de linguagem que consiste em reunir ideias contrárias dentro de um mesmo contexto, né? Então, a linguagem paradoxal muitas vezes parece sem lógica. Entretanto, pode expor uma ideia perfeitamente fundamentada na verdade, constituindo-se de uma contradição possível e que tem significado. Equivale a dizer que se trata de uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição. O termo paradoxo tem sua origem no latim e é formado pelo prefixo para, que é contrário, e o sufixo doxa, que é opinião, que literalmente significa opinião contrária. Nesse trecho, o pai estabelece que somente duas categorias de pessoas, ou seja, de classes distintas, poderiam sair pelo mundo em busca de aventura. Quais são, no pensamento do pai, essas classes sociais? A classe social dos pobres e as dos ricos.
Qual paradoxo podemos perceber nesse trecho do texto? O contraste que o pai do narrador estabelece entre a classe pobre, que é acometida de miséria, de trabalhos e sofrimento da classe operária, e a classe rica, que tinha acesso ao luxo, ao orgulho, à ambição e à inveja dos grandes da terra. De acordo com o pai de Robinson Crusoe, porque a oposição em que ele se encontrava era a mais confortável de todas? Porque ele pertencia à classe média, né? E segundo o pai, mesmo vivendo realidades tão diferentes, os mais pobres e os muito ricos estariam mais expostos a dificuldades próprias de sua situação social. Os muito ricos ficavam expostos à ambição e à inveja, enquanto os pobres sofriam miséria e trabalhos de classe operária. A linguagem empregada pelo narrador é formal ou informal? Justifique com exemplos extraídos do texto. É uma linguagem formal, né? Nós podemos utilizar como exemplo. Destinava-me ao curso de leis, mas a minha vocação era outra. Dominava-me unicamente o desejo de viajar por mar e tinha essa inclinação tão arraigada contra a vontade e ordens de meu pai. Reescreva o trecho abaixo, substituindo as expressões e os termos destacados por outros mais usuais, porém sem alterar o sentido expresso no texto. Se necessário, consulte o dicionário. Destinava-me ao curso de leis, mas na minha vocação era outra. Dominava-me unicamente o desejo de viajar por mar e tinha essa inclinação tão arraigada contra a vontade de ordens de meu pai. Como é que a gente poderia escrever, né, de uma maneira menos formal, né, com expressões mais usuais? Poderia ser assim, né, uma sugestão. Queria que eu cursasse direito, mas a minha vontade era outra. Tomava conta de mim unicamente o desejo de viajar por mar e tinha essa vontade tão enraizada contra a vontade e ordens de meu pai. O que você imagina que vai acontecer nessa história? Robinson Crusoe vai desistir de se aventurar? E aí? Como eu já falei um pouco sobre o romance, né, no início da aula, vocês já sabem que ele vai mudar de ideia, né? Mas eu não vou contar como se encerra, como se conclui a história, para que vocês fiquem curiosos e possam ler a obra, certo? Bem, a aula chegou ao fim. Eu espero que vocês possam ingressar aí nesse mundo aventureiro da literatura, tá bem? Gratidão e até a próxima.